Agora, é um homem que participou, vou colocar aqui, tá? De rebelião. Ele enfrentou rebelião dentro de presídio. Ele foi negociador com a turma da rebelião dentro do presídio. Ele é um homem que já participou de operações de sequestro. Então, o que eu mais gosto dele é que ele tem um elemento da bravura, da coragem, da respeitabilidade. Ele é exageradamente rigoroso. Você vê, ele bate continência o tempo todo. Ele é muito formal na fala dele, porque ele é um militar gaúcho. E gaúchos são mais formais. Ele é um militar gaúcho. Isto é exatamente o oposto de mim, que sou um civil paulistano, ou melhor, um civil pernambucano da geração Z, né? É isso, que eu sou essencialmente informal, falo rápido, penso fora da caixa. Ele é a caixa. E aí vamos lembrar algumas coisas. O tema central das eleições é segurança pública e combate à corrupção. Eu, até pelo histórico do Movimento Brasil Livre, eu represento o combate à corrupção. Ele representa a luta contra o crime. Só que ele representa isso não como um daqueles, sei lá, delegados caveiras, sabe? Ele representa isso com uma certa ternura. Eu sou mais agressivo do que ele nas minhas falas sobre o tema. Eu, falando de combate ao crime, sou mais agressivo que ele, que é policial. Os jornalistas ficaram, especialmente as jornalistas, simpatizaram muito com ele, ele falando dos cachorros dele. Ele tem um carisma especial que funciona para gerações diferentes. É uma pessoa que escreve bem, ele tem um blog que ele mantém desde 2009, ele escreve bem, ele tem um raciocínio muito ajustado. Então é uma pessoa que, assumindo a gestão, eu poderia contar com ele. Ele poderia dialogar com elementos, não só da política, mas especialmente de forças armadas, de alto funcionalismo, de pessoas de gerações diferentes da minha. O que é muito importante. O que é muito importante. Porque eu sou um recorte do meu tempo. Eu sou da geração millennial, vamos colocar assim, eu tenho 42 anos, mas eu dialogo bem com as gerações mais novas, mas acima de tudo eu represento muito um jeito de ser de uma geração nova. Tá? E o fato dele se emocionar, ele se emociona em falar dessa cidade, sim, tudo muito fofo. Ele estava emocionado de estar ali no lançamento, ele queria tirar foto. Eu acho isso legal. Não tem coisa que deixa você mais tranquilo em saber que você está trabalhando com uma pessoa que será seu vice, que tá levando isso com a sério, tá botando o coração dele nisso. E ele botou o coração dele na pré-campanha. Ele não titubeou. Não titubeou. Tá? Cara, presida mendigo e vice-aristocrata. Gostei bastante. São dois estilos muito diferentes, cara. Eu represento a ruptura com a ordem estabelecida. Ele representa a ordem. São dois elementos. Porque vocês sabem que eu trabalho muito com isso, né? Sim. Mitra Varuna, né? Caos e ordem. Eu sou o caos, ele é a ordem. Yin e Yang. Entendeu? São dois elementos muito diversos. Ele é um senhor regimental, que é a favor das formalidades, que ele tem os sentimentos dele extremamente aflorados, ao mesmo tempo em que ele é ordenador, ordeiro, favorável aos procedimentos corretos. Eu quebro procedimentos, eu invento novos meios, eu crio novos caminhos. São dois tipos muito diferentes. Muito, muito, muito diferentes. Tá? E eu acho que, o Johnny Caniato falou, não há nada mais legal do que ver um senhor tão educado e tão exemplar, emocionado com o projeto. Eu falei isso na coletiva de imprensa. Seria Haroldo o paciente zero? Você é o Six, ele é o Seven? Ele é o paciente zero, ele é o primeiro boomer a perceber, porque foi isso, né? Vocês sabem a história dele? Ele era bolsonarista, ele começa a se desiludir com o Bolsonaro na pandemia, ele permanece, mas já cheio de dúvidas até a eleição de 22, e ali, depois de 22, ele não é mais bolsonarista, mas ele fica no PL, concorre a vereador pelo PL, mas já não... Aí surge o Partido Missão, e o que ele falou pra mim, foi uma coisa legal, até falei pra ele gravar um vídeo disso, que é o seguinte, ele viu em nós o que ele achava que havia no Bolsonaro. Ele achava que havia no Bolsonaro um homem que ia impor lei e ordem, um homem que destruiria o crime, um homem que era incorruptível. Ele via isso no Bolsonaro, que é o Bolsonaro hipotético. Depois ele percebe que esse Bolsonaro não existe. Agora, ele encontrou isso na gente. Porque sim, sempre fomos nós. Entendeu? O Coloque Renan em Todo Lugar, o perfil, falou,
Ele se emocionou também porque ainda não está acostumado com tanto holofote, porque a transformação na vida dele foi repentina e muito grande. É natural, é natural, natural. Agora, tem coisa melhor do que do que construir um partido político assim? Vocês queriam o quê? Que eu pegasse um cara de um partido do Centrão fazendo um cálculo político? Eu não quis fazer cálculo político. Eu só acho que ele é um ser humano muito bom. Ele é uma pessoa que mistura bravura com ternura com uma tranquilidade tão grande. É um cara que ele, né, enfrentou bandidos na rua, né, tem suas histórias e seus causos, ao mesmo tempo em que ele, pô, agora lá no Rio Grande do Sul, quando teve as enchentes, a casa dele foi invadida pelas águas nas enchentes. E ele teve que trocar tiro com bandido, só pra vocês entenderem. Tá? Este foi o destino ali do nosso amigo Haroldo. Então é um tipo de perfil que ele tem essa bravura com a ternura. É muito diferente do meu. Eu sou uma pessoa... Pra você extrair algum sentimento meu é muito difícil. Acho que o Riso me conhece. É muito difícil. Eu sou extremamente racional. Eu sou sarcástico, eu sou mais agressivo. E aí a gente fazer uma escolha baseada nessa vibe que ele tinha é maravilhoso. E é uma aliança. Meus amigos, quem leu e quem viu a pesquisa Atlas sabe que o nosso problema, acima de tudo, é geracional. Tu fala, o problema é o voto das mulheres. Calma. No geral, as mulheres acompanham menos a bolha política do que homens. Isso é estatístico. Aqui no Brasil, não sei como é que é em outras nações. Então calma, nós vamos chegar nas mulheres no momento certo. Agora, o grande problema é um problema etário. Ele também representa uma coisa, Renan. Foi a filha dele, de 29 anos, que apresentou a missão pra ele. Ah, é? Foi. Não sabia disso. Me conte. Foi a filha dele, a Natália, também ativista da causa animal, que levou a ideia da missão pra ele. Nossa, isso é sensacional. E ela que está exatamente na linha que cruza entre Zoomer e Millennial, né? 29 anos. Ó, o Felipe Alexandre. Um policial com histórico de herói passa a veracidade na campanha contra o crime organizado. Boa escolha, Renan. É o que eu ouvi. Falei, ó, o cara tem um histórico muito bonito. O cara é um homem qualificado, um homem inteligente, incorruptível. Não há nada a se dizer sobre ele. Então é um sujeito incorruptível. É um sujeito que põe muito coração naquilo que ele faz. Por que eu tenho que botar? Eu esperava alguém maior. Maior o quê? Se tem alguém famoso, quem tem que ficar conhecido, meus amigos, sou eu. Eu sou o candidato, ou pré-candidato a presidente. Quem vai ter que correr esse trecho sou eu. Entendeu? Isso aqui é aí se desculpa, aí quem vai ter que cumprir essa missão é o Renan. Eu preciso dele como este complemento, como essa ideia, e como alguém que... Imagina o seguinte, eu vou para uma missão internacional, alguém que eu sei que nós podemos confiar plenamente que vai assumir a presidência da República e vai respeitar todos. Imagina esse homem batendo continência ali, ó. Pô, ele assumindo a presidência, conversando com as forças. Imagina o rigor formal que o cara... Todo mundo fala, o Lula não tem rigor formal, o Bolsonaro não tem rigor formal, certo? Riso, tô falando com você. Certo. O Lula e o Bolsonaro ficava recebendo as pessoas de chinelo e camisa de time de futebol. O Lula não sabe falar português. Imagina um homem desses, com essa elegância, com esse formalismo, recebendo, olha, ele acabou agora, assim, olha, ele vai ficar presidente da República essa semana, ou 2 semanas, enquanto o Renan tá em agenda internacional. Imagina ele, o rigor formal, todo mundo reclama que o Brasil é esculhambação. Este cara é o oposto da esculhambação. Tanto que eu tenho que cuidar pra eu não ficar esculhambado. É que eu saberei respeitar a posição que nós estamos, tá? Dito isso, ele tem um rigor formal muito maior do que o meu. Então, é um homem cujo formalismo e o respeito à posição dele será muito útil pra nós. Só precisa de media training, de resto é perfeito. Lógico, mas até eu preciso de media training. Todo mundo precisa. Ele vai fazer o media training, ele vai melhorar. O negócio dele é o seguinte, agora falando aqui como Renan consultor, mais do que o Renan. Eu sou contra, desculpa, eu sou contra. Desenvolva. Não, ele tem que ser autêntico igual você está sendo autêntico. Ele é muito autêntico naquilo. Sim, a gente tem conversado isso hoje, tem que começar a treinar bastante ele, tem que... Cara, nossa campanha não é isso. Né, o Flávio que fica lá tendo o diretor de cena, o preparador de debates, o marqueteiro, o não sei o que e tal. Não, vamos continuar autêntico com essa pré-campanha.
É isso que eu defendo. Eu também gosto, mas eu acho assim, talvez o que tenha a gente reassistindo a coletiva de imprensa, ele tem que comprimir um pouco mais as falas dele. Comprimir, diminuir a fala, entendeu? Que é uma coisa que é uma necessidade dos tempos de hoje, entendeu? Redes sociais, etc. Ok. Uma necessidade de compressão de tempo. Ele pode manter o estilo dele formal, eu acho que faz sentido o rigor formal dele. E eu acho que ele estava concorrendo ao Senado pelo Rio Grande do Sul, ele conhece as propostas da missão, só que agora eu tenho que colocar ele com umas propostas nacionais da missão. Por exemplo, ele tem que saber de cabo a rabo os principais projetos, por exemplo, a PEC do Kim, né, a PEC fiscal, ele tem que entender. Ele tem que entender quais são as prioridades, por que a PEC fiscal e reformas de competitividade vão ajudar a acelerar a economia, o que nós pensamos sobre política externa, o que nós pensamos sobre combate ao crime, o que é o direito penal do inimigo, o que é a lei de responsabilidade gerencial. Eu acho que ele tem que estar fluente nisso, ele tem que ter um treino bom nessas coisas. Tá? Ó, o Henrique falou, ele transmite calma também, pra quem tem medo da sua forma mais agressiva do primeiro motor. Eu também acho. Ele é muito calmo falando sobre os temas que envolvem segurança pública. Como eu voltei a colocar, eu sou muito mais intenso do que ele nisso aí. Sim. Então ele mostra uma temperança, que é importante ter essa temperança. Outra coisa, ele é uma figura da polícia e lá na coletiva de imprensa a maior parte dos jornalistas eram mulheres. Os jornalistas simpatizaram ali com ele falando do cachorro e tal. Por quê? Mostra um outro lado. Não era um brucutu, tá? O Leandro me falou, é exatamente desse training que tá falando. É isso. O media training que ele tem que fazer é um media training sobre forma, pra ele condensar no menor período de tempo as falas e tá bem treinado sobre os temas que nós defendemos pra campanha. Uma pessoa mandou, com certeza, minha mãe vai gostar dele. Eu acho que para o público boomer é a melhor resposta